Vamos lá, irmãos. Vamos começar mais uma série de estudos. Nós vamos começar essa série no texto de Noé, o texto famoso de Noé, conhecido. E a gente vai caminhar pelo capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. O texto nos apresenta um dilúvio como um castigo do Senhor. Entretanto, o tema da nossa série é dilúvio da graça. E nós vamos perceber que, na verdade, o Senhor está derramando graça sobre o seu povo, aqueles que Ele chamou. E eu quero que nós abramos nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6, de 1 a 8, no dia de hoje. E o título do nosso sermão é um dilúvio de pecado. Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças? Pai bendito, gratos somos, porque o Senhor é bondoso para conosco. Gratos somos, porque na sua infinita bondade o Senhor deixou a nós a palavra do Senhor, revelada, para que possamos aprender sobre os seus desígnios, sobre as suas vontades e aquilo que o Senhor quer de nós. Muito obrigado porque também nesse livro encontramos a graça do Senhor. A graça que nos permite transformar nossos corações em Cristo Jesus. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e fala através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por que Deus mandou o dilúvio? Talvez um dos grandes atos, o que alguns teólogos vão chamar de recriação. Deus mandou um dilúvio, e um dilúvio é uma inundação extraordinária que submerge uma grande região. Entretanto, o que estava submergindo toda a terra era a maldade. O dilúvio acontecendo aqui em Gênesis 6 começa com um dilúvio de maldade. Primeiramente, o mundo se inundou de maldade. Não sei se os irmãos acompanharam essa semana os noticiários, mas com certeza vocês viram essa notícia. Vocês viram? Sobe para 13 o número de mortos durante onda de violência em Rondônia. 5 mortes em confronto com a polícia e 8 homicídios relacionados à ação de facções criminosas. Além disso, 14 suspeitos foram presos e 7 armas de fogo apreendidas. Reportagem do dia 17, mas no dia de ontem já eram mais de 30 presos daquilo que aconteceu em Porto Velho. E o que aconteceu em Porto Velho foi algo muito simples. Nos conjuntos habitacionais populares,
as facções criminosas entraram, tomaram conta, e a polícia foi lá devolver de quem era de direito os seus apartamentos. E claro que eles acharam ruim e tomaram decisões contra a polícia. A polícia, então, se planeja, se fortalece, toma ciência do caso e reúne uma grande quantidade de contingente e toma partido e parte para cima dos faccionados. Eu quero que a gente destaque o seguinte: como que homens acordam em um determinado dia e se sentem no direito de se apoderar da coisa do outro. A maldade do coração humano é demais. Portanto, esse texto de Gênesis fala dessa maldade do coração do homem. E o cenário em que ele se encontra é o cenário do dilúvio. E que começa dizendo assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Naturalmente, a quantidade populacional foi aumentando. E ela foi aumentando. E filhos foram nascendo. E filhos foram nascendo. Mas o versículo 2 nos dá um panorama interessante sobre isso. Chegou um determinado momento na história da humanidade, pelo menos ali no começo, em que os filhos dos homens, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, eles chegaram à conclusão de que elas eram formosas, que elas eram bonitas, que elas eram sedutoras. E eles tomaram para si essas mulheres. Essa palavra tomar aqui é casar mesmo. As que entre todas mais lhe agradaram. Tem informações interessantes nesse verso 2. A primeira informação é: quem são esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? Os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Lembrem-se, Adão e Eva tiveram filhos. Qual o nome dos filhos de Adão e Eva? Abel e Caim. A maldade do coração de Caim mata o seu irmão Abel, e Deus coloca um novo menino, chamado Sete, que significa o colocado, o substituto. Desse filho de Deus, dessa linhagem santa, vai se gerando até chegar em Noé. E temos as filhas dos homens, que são os filhos de Caim, que vai gerar os cananeus e por aí em diante. O importante desse texto é que, infelizmente, com o passar do tempo, algumas interpretações foram tomadas como verdades. Por exemplo, como se esses filhos de Deus fossem anjos. Como se anjos tivessem tido relações e se casado com os filhos da terra. Essa conclusão ou essa lógica não funciona, porque quando chega lá em Mateus, o próprio Cristo vai falar que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Para mim, a melhor intenção do texto é de que tinha duas linhagens. Uma linhagem santa, escolhida por Deus em Abel, que foi morto e depois foi colocado Sete, e mais lá na frente nós vamos ver todo esse caminho até chegar em Noé. E nós temos uma outra linhagem que sai de Caim. Uma linhagem marcada pela maldade. Uma linhagem marcada pela violência. Uma outra questão que nasce no versículo 2 é uma sequência de verbos interessantes. O texto nos diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Eles tomaram elas e se agradaram delas. Já falei isso aqui, né? Ciclo natural do pecado. Eu vejo, eu quero, eu tomo. Eu vejo, eu me agrado, eu tomo. O que o texto nos adverte aqui
é por que os filhos de Deus estão se casando com as filhas dos homens. Por que as linhagens estão se misturando? O cenário do dilúvio é um cenário que aponta primeiramente para, a linhagem santa está deixando de ser santa. Os filhos de Deus se perverteram nos seus próprios pecados. Tendo em vista esse cenário, olha que interessante como os homens deixam de ser guiados pela sua santidade, a linhagem santa, e passam a ser guiados pela lascívia. Deixam de ser guiados pelo discernimento espiritual dado por Deus e passam a ser guiados pela lascívia. Tendo esse cenário em vista, Deus traz um juízo. E o juízo é: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha, o texto nos apresenta a seguinte estrutura: que essa maldade do ser humano durará 120 dias. E aqui tem algumas interpretações que entendem o seguinte, de que, a partir de agora, o homem viverá no máximo até 120 anos. Mas nós vemos que a própria Escritura, mais para frente, vai nos colocar que homens viveram muitos anos. Muito mais do que os 120 anos. A ideia aqui é que, mesmo o mundo estando nessa situação de pecado, Deus observa aquilo e diz: eu ainda vou aguentar 120 anos. Portanto, até no juízo divino, nós vemos a sua longanimidade. Também vemos nesse verso de que o espaço de tempo entre esta proclamação e o dilúvio é de 120 anos. E não está relacionando a vida dos indivíduos. Se você colocar no Google, você vai ver que teve uma mulher que conseguiu passar dos 120. Salvo engano, uma francesa chegou em 122 anos. Acho que está te chamando, Johnny. Ela chegou aos 122 anos. Acha pouco? Tem mais. Tem mais. Olha o que o texto continua falando sobre o caráter daqueles homens. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Vamos lá. O que são esses gigantes? O termo hebraico chamado Nefilim. A primeira tradução para Nefilim é cair, no sentido de homens caídos, de homens que são levados pelo pecado. Mas naquele momento, esses Nefilins, eles eram heróis que poderiam ser grandes. Quer ver um exemplo de Nefilim? Golias era um Nefilim. Em regra geral, quanto maior era o homem, mais herói ele era. Havia também uma doença chamada gigantismo, mas do mesmo jeito utilizava-se dessa doença para poder fazer guerras. Agora, a gente vê quando uma sociedade está pervertida, quando acontece justamente o que aparece aí. Esses homens heróis e grandes passaram a ser reconhecidos positivamente na sociedade, indicando assim que se vangloriavam de sua perversidade e vieram a ser, como podem ser chamados, ladrões honrosos. Olha que loucura!
você honrar, você, trazer honra, trazer mérito a um ladrão. Esse era o cenário onde as pessoas que eram violentas, as pessoas que eram maldosas, as pessoas que eram levadas pela ira, elas eram reconhecidas e vangloriadas. Deus jamais permitirá que algum tirano oprima e aterrorize a terra para sempre. Portanto, 120 anos. Deus agora traz um novo juízo para esse povo. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que é que o Senhor vê? Deus vê uma terra perdida. Este ato de visualizar a terra também significa que Deus não traz juízo sem plena consciência da situação. A mesma coisa acontece quando em outra parte da Bíblia, também em Gênesis, apresenta um novo juízo sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor olha para aquela terra, Ele toma consciência daquela situação, a ponto até de dizer, só há um que eu tiro de lá. E Deus observa que, na verdade, o homem pelo homem só vai piorando. O termo continuamente, usado no versículo 5, mostra que o mundo de então se tornara tão empedernido em sua perversidade e se achava tão longe de qualquer reparo ou de nutrir qualquer senso de penitência que se tornava cada vez pior à medida que o tempo avançava. A conclusão de Deus é: se eu deixar continuar, vai piorar. E por que, irmãos, vai piorar? Esse é o ponto do texto do capítulo 6 e do começo do capítulo 6. Por que o homem pelo homem piora? Por causa disso aqui, ó. Por causa do seu coração. Os modernos não têm termo equivalente para o hebraico, que se refere à sede do pensamento, sentimento, volição e moralidade. Olha, a maldade do homem não está no seu vizinho. O problema do seu casamento não está no seu cônjuge. O dilema da sua vida não está porque a sua mãe fez isso ou aquilo e agora você tem um trauma. O dilema da sua vida está porque o seu coração é afundado em pecado. Eu adoro isso aqui. Porque o pastor da quarta igreja, Natália e Rodrigo, que são lá da quarta igreja, o pastor Alberto foi criado numa favela na região metropolitana do Recife. Uma região que fica atrás do aeroporto do Recife. Um lugar onde a polícia dificilmente tem fácil entrada. Nunca se corrompeu. Nunca deu uma entrada na... Como é que chama? Ajuda aí. Nunca deu uma entrada na polícia lá. Tem um nominho. Lá na delegacia. Irmãos, é coração. O homem é mau por si mesmo.
Quando o Senhor olha para essa realidade, ele tem um sentimento no seu coração. E olha o que é que ele diz. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Ó, o Senhor Deus olha e chega à seguinte conclusão. O homem pelo homem, ele vai continuamente multiplicando a maldade. Porque o problema da maldade do homem não está na política, não está na sociologia, na filosofia, mas está porque o seu coração está afundado, atolado em pecado. Quando ele chega a essa conclusão, ele professa a frase: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E é claro que Deus não é Deus para se arrepender. O nome disso é antropopatia. E a antropopatia é quando nós pegamos sentimentos humanos e colocamos em Deus. Assim como o antropomorfismo vai dizer que é colocar termos físicos em Deus, que é Espírito. A forte mão do Senhor me guiou. Mas o Senhor tem mão? Não. O que Moisés, que está escrevendo esse texto, está dizendo é que quando o Senhor olhou para a criação, ele teve um sentimento de pesar. Assim como nós, quando olhamos para alguma coisa, a gente sente aquele peso. Esse termo também traz a ideia de acomodação. É como que Deus se acomoda à nossa linguagem para que a gente possa entender. Mas a ideia é que o homem se corrompera tão profundamente que Deus não mais o reconhece. Vamos lembrar de uma coisa? Quando Deus criou o homem, ele disse que o homem era o quê? Quando Deus criou o homem, Deus disse que o homem era bom. 6 capítulos depois, Deus não reconhece mais a sua criação, porque ele foi tomado pela maldade do seu coração. E ele termina o verso dizendo que isso lhe pesou o coração. A palavra pesar aqui pode ser ferir. Aquilo feriu o coração de Deus. Mas esse termo significa fúria indignada. O Senhor, na verdade, teve uma fúria da criação que ele fez. Agora, sabe o que é fantástico? É justamente quem tira a fúria do coração de Deus. O sacrifício de Cristo pacificará a amarga indignação de Deus contra o pecado. O Senhor fere o seu coração quando vê o homem nessa realidade. Mas em um determinado momento na história, Cristo Jesus tomou para si essa ira e pacificou o coração do nosso Deus. O texto continua dizendo que disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. É interessante porque assim, o texto vai apontando sempre a maldade do homem, mas quando ele fala de juízo, de recriação, de desaparecer, ele fala toda a criação, inclusive as plantinhas que você vai lá, né? A tia Zezé que gosta das plantinhas, cuida das plantinhas, né, tia Zezé? Os animaizinhos que o povo gosta tanto de cuidar e gasta de rios e rios de dinheiro com os animaizinhos. Por que que eles entram no julgamento de Deus? Porque quando o pecado entrou no mundo,
A maldição caiu sobre os homens, mas caiu também sobre toda a criação. Então você que acha que seu cachorrinho é inocente, que a sua plantinha é inocente, o pecado entra no mundo de duas formas: abrangência e profundidade. Ele abrange a tudo aquilo que respira e alcança a profundidade do coração humano. Nada passou ileso da entrada do pecado. Entretanto, pastor, cenário difícil, juízo duro, não há graça nesse texto? Há como há graça. Olha o que diz o verso 7. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Quem é Noé? Vamos conhecer Noé? Eu fiquei na dúvida se dava para ver, eu até fiquei com medo de botar a figura aí no slide. Mas dá para ver, Hilton? Dá para ver? Hilton? Dá para ver? Vamos lá. Quem é Noé? Quando Abel morre, entra o substituto, o colocado por Deus, Sete. Depois vem Enos, aquele que começou a invocar o nome do Senhor. Depois vem Cainã, Maalael, Jared, Enoque, o que andou com Deus, profeta do Senhor, pregador da palavra. Metusalém, Lameque e depois Noé. Olha o que o texto nos diz. Eu vou voltar para não termos problema. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Primeira pergunta: a graça está diante de quem? Do Senhor. Quem achou a graça? Noé. Que foi mostrada por quem? Por Deus. Deixa eu contar um segredo para você. A graça é revelada. É Deus quem revela o evangelho para nós. Noé não achou graça diante de Deus ou ficou ileso a situação porque Noé era bonzinho, porque Noé era riquinho, porque Noé era pregador da palavra. Não. Noé achou graça diante de Deus porque Noé fazia parte de uma linhagem santa, eleita por Deus desde antes da fundação do mundo. Além disso, olha o que Calvino vai falar sobre esse versículo. De fato, reconheço que aqui Noé é declarado ser aceitável a Deus, porque vivendo íntegra e piedosamente, ele se guardou das corrupções comuns do mundo. Mas de onde ele obteve essa integridade, se não da ação prévia da graça de Deus? Portanto, o ponto de partida desse favor foi a benignidade gratuita de Deus. Por que Noé? Porque havia um pacto, havia uma aliança sobre Noé, que não começou em Noé, começou em Sete. Vamos para a aplicação? Primeira aplicação: todo ser humano é mau, não há um inocente. E o texto de Romanos, como o texto que hoje pela manhã a dona Noemi leu para a gente aqui de manhã, lá em Salmo 6, versículo 10, diz o seguinte: todos aqui, é sem exceção de nenhum, se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
primeiro entendimento da fé reformada é depravação total. O que é depravação total? Rapaz, é isso aí. Depravação total entendam uma coisa, meus queridos irmãozinhos. O seu coração é podre. Podre. Você tem capacidade de pensar coisas absurdas. Porque depois que o pecado entrou no mundo, o coração do homem e o ser humano é mau. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. Vocês entenderam isso bem entendidinho? Vocês entenderam isso bem entendidinho? Fala a verdade. Porque se você não entendeu bem entendidinho isso aqui, a gente não vai continuar não. Eu não vou continuar não. Segunda aplicação. Cuidado com esse negócio chamado pecado. Por quê? Primeiro motivo, ele é gradual. O pecado começou com um simples fruto, uma simples desobediência. Eva foi lá, pegou o fruto e comeu. No capítulo seguinte, uma simples desobediência vira um assassinato. 2 capítulos seguintes, vira lascívia. E no mesmo capítulo, a violência toma conta de toda a terra. Cuidado. Cuidado com esse negocinho que você chama de pecadinho. Daqui a pouco vira pecadão. Questão de tempo. Segunda característica do pecado. Olha para os verbos. Ver, tomar e se agradar. Irmãos, cuidado. A sequência sempre é a mesma. Você vê, você deseja e você quer. Você vê, você deseja e você quer. E quanto mais você vê, mais você deseja. E sabe o quanto que isso é verdade? Contar um segredo para vocês. Agora o Johnny não está aqui, né? Contar um segredo para vocês. Vejam só. Vocês estão vendo que minhas entradas, desde que eu comecei a ser pastor, cresceram, né? Não sei porquê, né, amor? E a Priscila, tadinha. Amor, você tem que cuidar disso. Vamos no médico. Compra não sei o quê. Ela chegou até a falar que não quer ser casada com um homem careca. Olha só que absurdo. Não sei porquê. Aí, sabe o que acontece? Toda hora que eu abro o celular, aparece lá, transplante capilar. Né, Júlio? O marketing sabe disso. Você acha que as propagandas que surgem lá na sua rede social, entre 6 da tarde e 8 da noite, aparece por quê? Aquele hambúrguer gostoso. Nossa, encheu a boca d'água, neguinha. Aparece por quê? Você está mexendo no computador e aquela propaganda, sabe aquela propaganda? Aparece assim. Por que aquela propaganda aparece para homens de 16 a 30 anos de idade? Por que aparece? Vocês sabem a propaganda que eu estou falando.
Por que aparece? Porque o marketing sabe que você vai ver, você vai querer e você vai clicar. O marketing sabe mais de Bíblia do que nós. Agora, a gente sabendo disso, por que a gente não se protege disso? Cuidado com o pecado. Terceira aplicação. Não se preocupe. Vai ter juízo, irmão. Vai ter juízo. Aqui nessa terra, com a justiça da forma que anda, está difícil, né? Nós não vivemos num mundo justo, em nenhum aspecto. Mas, olha o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Inclusive, é importante dizer a localização desse texto, porque ele diz o seguinte, são os últimos 2 versículos de Eclesiastes. E ele fecha o texto de Eclesiastes dizendo assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Até isso que você esconde de todo mundo, que ninguém sabe que você fez, não se preocupe. Haverá juízo sobre isso. Se preocupe não. Agora eu não podia terminar o sermão de hoje falando do problema que nós temos, como humanidade, e não dar o remédio, não é mesmo? Eu tenho certeza que o paciente que vai lá no Elias, e ele diz todos os problemas que ele tem, e os pacientes do Elias, né, tadinho, os pacientes do Elias é uma notícia dura de ouvir, né? Elias vai olhar para ele e falar assim, se você está com câncer. Agora, meus queridos, como seria bom se o nosso problema fosse só o câncer, hein? O pecado é muito pior do que um câncer. Mas qual é o remédio? A graça do Senhor. Primeiro remédio. O texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos diz que o salário do pecado é E me ensinaram isso a vida inteira. Mas só me ensinaram a primeira parte, Edmilson. Mas olha a segunda parte do verso 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. É nítido que o salário desses homens maus, de Gênesis capítulo 6, esses heróis poderosos, violentos, o salário deles vai ser a morte mesmo. Entretanto, aquele que descansa em Cristo Jesus, aquele que, como Noé, descansou em Cristo Jesus, esse tem a vida eterna. Lembra lá do ferir o coração? Esse que tem um dom gratuito de Deus, é aceito por Deus porque Cristo já tomou sobre si as suas dores, a sua ira. Segundo aspecto da graça, Cristo é quem recebe a fúria e o juízo em nosso lugar. E por último, quanto mais percebermos o quão pecadores nós somos, mais perceberemos o quanto precisamos de Cristo. Lembra que eu falei do primeiro ponto? Se você não entender o quão pecador você é,
Enquanto você não entender que o pecado atingiu o mundo em abrangência, em profundidade, e que o seu coração está afundado no pecado, para que Salvador? Para que Salvador, se a modernidade diz que o homem é bom? Para que Cristo nas nossas vidas? Então percebam. Sabe esse seu jeito de ser? O seu jeito de ser? Mentiroso, raivoso, ladrão, fofoqueiro, vingancioso, promíscuo e bêbado que você é? Pastor, você está tirando de onde? Efésios capítulo 4, versículo 25 ao versículo 32. Todos nós somos um pouco disso aqui. O que eu acho interessante desse texto de Efésios capítulo 4 é porque depois que a gente entende quão profundo a gente está no pecado, e a gente consegue entender que somente Cristo pode tirar a gente desse lugar, eu deixo de mentir e falo a verdade. Eu deixo de ter raiva e vivo em paz. Eu deixo de roubar e passo a ser generoso. Eu deixo de ser fofoqueiro para ser encorajador. Eu deixo de querer vingança para perdoar. Eu deixo de ser promíscuo para ter autocontrole. E eu deixo de ser bêbado para ser cheio do Espírito Santo. Somente pela graça do Senhor. E eu não queria aqui ser leviano e chegar para você e falar bem assim, olha, sabe esse problema que você tem com o seu casamento? É sua esposa. É o seu esposo. É não. É o seu coração que está afundado em pecado. Eu gosto muito desse texto de Efésios porque ele faz o seguinte. Ele pega aquele que rouba, como aquele do início lá, lembra? Que roubou os apartamentos de gente simples, humilde, pobre. E o texto não diz que aquele homem ele para de roubar. Ele não para de roubar. Ele passa a ser generoso. Não é que ele para o comportamento. Ele muda o coração. O coração era continuamente mau em todo o seu desígnio. Aí agora, com a graça de Deus, a gente tem uma luz no fim do túnel. E a gente pode provar de umas coisas que só a graça de Deus deixa a gente provar. A gente tem a esperança de transformar coração. Portanto, eu espero que você saia nessa noite ciente de quão podre você é. Gostou do meu coach hoje? Lição do coach Caio. Você tem um coração mau. E você precisa de Cristo na sua vida. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de Cristo nas nossas vidas. Abaixe a cabeça, oremos ao Senhor. Pai de amor,
Pai de amor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Porque o nosso coração, ele é mau. Nós não somos pessoas boas. Nós precisamos do Senhor. Muito obrigado. Porque no dilúvio da maldade do ser humano, o Senhor resolveu dar um dilúvio de graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Mostra-nos quão pecadores nós somos, para que possamos provar cada vez mais quão gracioso é o Senhor. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, porque sabemos que essa transformação de coração não depende só de nós, mas de uma ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Portanto, vem, Pai de amor, nos convence do pecado, nos convence do quanto precisamos e necessitamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.